Você sonhou com igreja? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Bom dia, sonhei que eu ia para Lagoinhas, para a casa dos meus pais. Chegando lá, eu soube que na igreja católica precisavam de alguém para limpar. Eu fui, só que chegando lá, nem entrei na igreja. O padre da porta mesmo me disse de cabeça baixa, nem olhou para mim. É você que vai limpar a igreja? Você precisa trocar o short por um mais largo e folgado. E deu um sorriso sem graça. Eu voltei e pensei como vou fazer isso se eu não tinha levado outra roupa, só tinha a que estava vestida e as da minha mãe não ia dar para mim. Bom, esse sonho está falando ali de um fechamento de um ciclo na vida da sonhadora com relação à crença que ela cultivou até então. Quando nós nos dedicamos a uma vertente espiritual, nós podemos receber em sonho a aprovação ou a desaprovação daquela vertente espiritual. É muito comum as pessoas que praticam o catolicismo receberem sonhos com padres ou com igrejas. E essas figurações, elas servem como vetores de aprovação ou de desaprovação na atuação do sonhador na vida desperta. E neste sonho está bem claro que a crença que a sonhadora trouxe com ela até então desaprova ela. Não se importa com ela, porque o padre não se importou com ela. Simplesmente desaprovou ela e ela teve que seguir do jeito dela, porque o padre não ofereceu ajuda, não ofereceu uma ideia, ela nem sequer entrou na igreja. Tá? Então, você que sonhou isso é uma pessoa ingênua, você é humilde demais. Você precisa ser mais exigente, mais investigadora, mais perguntadora. Você não deve ter vergonha de perguntar e questionar as coisas e as pessoas, tá? Quando você sonha que as roupas da sua mãe, quando você pensa que a roupa das suas mães não serviriam para você, quer dizer que as crenças da sua mãe não vêm a somar para você na vida desperta. E é assim mesmo, muitas vezes a gente pensa que uma fonte espiritual está ajudando a gente, mas na verdade está ferrando. Lá na frente ela mesma vai puxar o tapete. Tá? Quando ela vê que você não se joga para baixo, ela mesma joga, empurra você. Tá? Então, infelizmente, aí você pode me dizer assim: Ô Elias, mas como é que eu vi aquelas pessoas entrar naquela religião, entrar naquela vertente religiosa e elas prosperaram? Só porque aí é que está o X da questão. Aquelas pessoas não prosperaram porque foram naquela vertente religiosa. Elas prosperaram porque, com certeza, passaram a ter maior observação com relação ao meio e ao próprio comportamento com relação aos demais à sua volta, que é muito importante. E mais isso você pode fazer em qualquer religião, em qualquer braço religioso, em qualquer segmento espiritual. Mas também você pode ali prosperar porque você tem Dharma. Dharma são créditos, créditos que as pessoas acumulam perante o Todo-Poderoso. Nós temos o Dharma e o Karma. O Karma são dívidas e o Dharma são os créditos. Nós temos duas identidades. A que os governos nos dão aqui no planeta Terra, nome, endereço, etc. Mas nós temos a nossa identidade primordial, o nosso endereço vibratório, a nossa identidade cósmica, e essa sempre existiu, sempre existe e sempre existirá. Atualmente, nós estamos alocados na terceira dimensão no planeta Terra. Existem outras consciências que estão na quarta dimensão, outras estão na quinta. Tá?
mas o nosso endereço vibratório sempre existiu. E quando nós constituímos Dharma, que são créditos por benfeitorias que a gente faz, por atos devidos, então isso acumula lá na nossa identidade cósmica. E em algum momento, ou nesta reencarnação, nesta dimensão, ou em outra, a gente recebe esse Dharma. E quem está indo bem, está prosperando, está recebendo o seu Dharma, inclusive. Tá? Agora, você pode também sair da terceira dimensão numa situação difícil, pior do que quando chegou. Tá? Depende da sua atuação e da sua compreensão de missão consciencial. Tá? Então, infelizmente, é assim, ó. Aquelas pessoas prosperam porque elas observam mais certas regras que automaticamente já magnetizam elas para a prosperidade, mas isso você pode fazer em qualquer segmento religioso que está. Ou por o Dharma, tá? Não quer dizer que você entrando lá, você vai prosperar igual, porque você tem karma para pagar. Tá? E tem muita gente que fala de riqueza e de prosperidade e nem sequer menciona a palavra karma e dharma, o que é a primeira coisa, porque a partir do momento que você identifica se você tem karma ou não, você passa a viver melhor, você passa a viver com compreensão dos fatos à sua volta e de si mesmo. Então, aqui neste sonho, o padre desaprovou você nem entrou na igreja. Então, quer dizer o quê? Você não teve benefícios da sua crença. Por quê? Porque a sua crença, como diz o professor Érico Couto, se chama crença limitante. Limita a pessoa. Tem crenças que lançam hipnoses no subconsciente. Cada vez que a pessoa chega nessa altura, lá dentro do subconsciente tem um comando. Te joga para baixo. E a pessoa se joga. Aí ela vai tentando crescer, vai tentando subir. Quando ela chega aqui em cima, dá naquele comando, te joga para baixo. E a pessoa se joga para baixo. E a pessoa depois começa a tentar subir de novo, vem devagarzinho, vem. Quando chega aqui, a crença limitante, ela ativa a hipnose, te joga para baixo. Até que um dia a pessoa não tenta mais nada. Porque ela fica desacreditada, desiludida. Né? Aí a pessoa pode dizer assim, Elias, mas não é minha culpa, porque eu nem sabia disso que você está falando. Não é sua culpa, eu concordo, mas é sua responsabilidade. O que você faz com a sua vida, aqui nesta vida, na terceira dimensão, no planeta Terra. E buscar informação é sua responsabilidade. Tá? Então, você foi lá para limpar a igreja. Né? Então você é humilde demais, você tem humildade em excesso e abraça crenças que são errantes, que acabam trazendo prejuízo para você. Tá? E humilhação porque foi o que o padre fez com você. Ele humilhou você e nem se importou com você também. Então você colhe na sua vida desperta, você colhe humilhação e desprezo. Porque o padre, na verdade, praticamente, foi o que ele fez com você. O padre, a igreja ali naqueles sonhos estão representando as suas crenças, a sua religião, o seu empreendedorismo espiritual. Tá? Agora, como eu falei, esses sonhos vêm ao final de um ciclo. Quando a pessoa pensa que ela vai ter uma ajuda para aquele santo que ele orou, para aquela santa para aquele santo que ele lá acendeu uma vela, para aquele pai de santo onde ele conversou, para aquele negócio online de atendimento lá, blá 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 na internet. Então, quando a pessoa ao longo do tempo se dedicou a essa espiritualidade e agora que os problemas chegam, ela pensa que vai ter um respaldo, um apoio. Sabe o que ela encontra? Uma resposta em sonho. Você não serve para nós. Você é pequeno. Isso é muito típico das falsas religiões,
dos braços espirituais enganosos, tá? Que vendem uma propaganda do bem, mas na verdade praticam o mal. Essa é que é a verdade. É o que está representando esse sonho aqui, tá? Prezado internauta, eu tenho várias playlists que vêm a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber, por o desenvolvimento do seu eu interior e pela expansão da sua consciência. Eu vou deixar uma playlist aqui no card, Sonhos com Espíritos e Religiões. Dê uma olhada. Deixe o seu like, por favor. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.